Olá, estamos aqui no nosso programa Filosofia e Cultura e hoje eu gostaria de falar de uma questão que de fato é extremamente importante. Por que vivemos em sociedade? Será que de fato nós precisamos viver em sociedade? Será que o ser humano, ele simplesmente não basta a si mesmo? No mundo moderno, no mundo contemporâneo, muitos defendem que a vida em sociedade é simplesmente uma mera invenção do ser humano a partir, sei lá, de um certo tipo de contrato social que ele foi fazendo para poder evitar determinados problemas, para poder garantir a sua vida, ter paz, né? Proteger, enfim, sua propriedade, etc, etc. Será que é isso mesmo? Olha, analisando a nossa realidade humana, desde quando o ser humano surgiu na face da Terra, nós vamos vendo talvez que não é bem assim. Aristóteles, no mundo antigo, ele já dizia que um homem que não vive em sociedade, que não convive com outros, ou ele é mais que um homem ou ele é menos que um homem. Ou seja, ou ele é um deus ou ele é uma besta. Porque, no fundo, enquanto homem, enquanto ser humano, ele necessita dessa convivência, dessa relação com os outros. Portanto, esse tipo de frase ou de pensamento de Aristóteles mostra justamente o quê? Que a sociabilidade, né, a vida social ou viver em sociedade é algo constituído em nós ou não é estabelecido para nós como um acréscimo ou simplesmente como algo extrínseco a nós, mas sim como uma exigência da nossa própria natureza. É o nosso próprio ser, é a nossa própria estrutura natural enquanto ser humano que de fato mostra que nós precisamos dos outros, né? Ou seja, se a vida em sociedade ou se viver socialmente é uma exigência da nossa própria natureza, é por isso que alguns autores vão dizer que, de fato, o homem ele é um animal social ou um ser social por natureza. E não simplesmente, né, porque ele fez aí um determinado acordo ou contrato para fundar a vida em sociedade. Na medida em que nós analisamos isso com calma, nós vamos vendo então que a vida social, essa expressão do ser social do homem ou a sociabilidade, ela acaba servindo a pessoa humana. Por quê? Porque o indivíduo humano, ele não é capaz, né, de desenvolver ou para desenvolver uma vida verdadeiramente humana, ele precisa viver em relação com outros seres humanos. Ele precisa conviver com os demais. Ou, como alguns autores vão defender, o ser humano aprende a ser pessoa na comunhão com outras pessoas, ou simplesmente para adquirir uma autonomia própria, ele precisa do outro. Para adquirir uma autonomia sua enquanto um agente racional e livre, ele precisa do outro. Isso mostra, portanto, que o ser humano ele foi feito para conviver. A convivência é algo imprescindível para o ser humano. É um meio imprescindível, necessário, para que ele de fato vá atingindo não só a felicidade, a sua realização, mas também todo tipo de perfeição que ele pode atingir. O ser humano realmente na sua existência, no seu modo de ser, o fato de falar, se comunicar, o ato de falar, comunicar já mostra realmente que tem essa relação com o outro. Mas o que mostraria que realmente nós não somos autossuficientes,
e que, portanto, viver em sociedade é uma exigência da nossa própria natureza. Primeiro, para viver, para sobreviver, nós precisamos do outro. É só você, de fato, analisar com calma, desde quando o ser humano nasce até o momento em que ele morre. Desde o seu nascimento, nós precisamos dos outros. Ou seja, no caso, por exemplo, do ser humano, a dependência que ele tem em relação à sua família é muito maior do que outros seres, outros animais. A sua roupa não é você que faz. O seu alimento não é você nem que plantou e nem que colheu. E tantas outras coisas que nós precisamos para viver, sobreviver, no sentido mesmo de subsistência, e portanto dos bens materiais, não somos nós que fazemos. Não depende apenas do nosso esforço. Mas mais do que isso, o próprio processo de maturação, a própria questão do amadurecimento psicoafetivo da própria estrutura humana mostra, de fato, como o ser humano precisa dos outros, inclusive, principalmente, dos pais. Não só por causa da questão da alimentação e da proteção, mas porque ele precisa passar por todo o processo de amadurecimento, aprendendo muitas coisas, e aí vem a grande importância da família. Mas também nós vemos que a necessidade da vida social não é só por questão de viver, sobreviver ou amadurecimento, mas também para a gente saber viver bem, né? Ou seja, nós precisamos da vida social também por causa dos bens morais, onde é pela vida social, pela convivência, que nós muitas vezes vamos aprendendo o que é viver bem, o que é ter uma vida no bem, quais são os princípios e valores que devem nortear a nossa existência. Por isso que, de fato, todos nós deveríamos valorizar um pouco mais a comunidade, a sociedade que nós fazemos parte. Os seus vizinhos, a sua família, os seus amigos, né? E mesmo tantas pessoas que você não conhece, às vezes apenas viu em um momento ou outro, mas de fato nós humanos precisamos dos outros seres humanos. Ou seja, a questão da intersubjetividade, a questão da relação com o outro é uma coisa muito séria. É justamente na relação com esse outro que nós vamos, construindo o nosso eu e descobrindo quem nós somos. Nós entramos em relação com um outro. Esse outro, num primeiro momento, não é tão próximo, por isso que é um outro. Mas na medida em que esse outro vai se tornando próximo, ele vai se tornando um tu, ou seja, alguém que é mais próximo de mim. E na medida em que, de fato, eu entendo que esse outro não é um alter ego, não é um outro eu meu, não. Ele é um outro, é distinto, e quanto mais próximo esse outro vai ficando, ele vai virando um tu. E aí, de fato, eu vejo que tem a minha pessoa e esse tu. E é nesse processo, no final, que aparece o eu. É na relação com esse tu que eu vou descobrindo não só o nós, mas de fato quem eu sou. Por isso, quando eu excluo, nego, mato esse outro, esse tu, e não quero a convivência, no fundo você também está condenando você mesmo. Porque a constituição do próprio eu implica e necessita da relação com o outro. Porque, de fato, isso é uma exigência da nossa natureza. Pense um pouco nisso, né? Reflita, se questione, tá certo? Se gostou, deixe aí sua curtida, compartilhe, se aprofunde na bibliografia e você vai ver que o egoísmo não tem sentido nenhum. No fundo, é uma doença da alma.